A gente está em contato com o Clever Vasconcelos, advogado, professor de Direito Constitucional, que gentilmente nos atende nesta tarde de segunda-feira. Professor, boa tarde, bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Oi, professor. Boa tarde. Obrigada, viu, por ter esperado antes pela de paciência, tudo. inclusive. Sei que o senhor a gente já tinha marcado essa entrevista um pouquinho antes, mas a gente teve que adiar momentaneamente por causa dessa coletiva em Brasília. Professor, há mais aí de 1.400, cerca de 1.500 pessoas já presas, inúmeras fotos, registros, vídeos desses atos de ontem em Brasília. Essas prisões, professor, elas são temporárias, né? Eu queria que o senhor traduzisse aqui para a gente, para o nosso ouvinte, a efetividade prática disso. O que acontece agora com essas pessoas? Quais crimes essas pessoas podem e vão responder? O que acontece? Na verdade, são prisões em flagrante delito, né? Não são prisões temporárias, como fala a lei. Nesse caso, o que acontece? Essas pessoas passarão por uma audiência de custódia, uma a uma, portanto, individualmente, cada uma vai ser ouvida pelo juiz competente sobre o fato, e a partir daí será avaliada a possibilidade da conversão dessa prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas isso vai ser avaliado cada caso individualmente, por cada indivíduo diante da participação desses fatos. E a partir daí, com os elementos de prova colhidos, com as imagens, com a ajuda da imprensa nas gravações, com as redes sociais, com esse monitoramento que está acontecendo, a gente vai poder ter uma noção exata do grau de participação de cada um e também identificar os organizadores desse evento que, enfim, provocou esse vandalismo, a destruição do patrimônio público e o abalo do sistema democrático no dia de ontem. Agora, pelo que o senhor está falando, é um processo que é longo, né? Até que cada um deles seja ouvido, passe por audiência de custódia. Se efetivamente essas cerca de 1.500 pessoas tiverem os processos levados adiante, será um processo bastante demorado. Agora, entre essas pessoas, né, que já estão sendo identificadas, inclusive o próprio Ministério da Justiça abriu um canal de comunicação, um e-mail, para quem tiver informações, denuncie quem são essas pessoas que participaram desse atentado terrorista, né, que aconteceu em Brasília ontem, mandem essas informações, e já se sabe que há políticos, né, ali no meio que participaram dessa manifestação, pessoas que têm cargos públicos ou que são suplentes, por exemplo, de políticos e podem assumir um cargo a qualquer momento. Quais são os tipos de punição para as pessoas? O cidadão comum e o cidadão que tem algum cargo público, que tem algum cargo eletivo ali, que pode ser responsabilizado também? Então, a responsabilidade não é exclusivamente uma responsabilidade penal. Existe a responsabilidade administrativa, existe a responsabilidade política e a responsabilidade civil pelos danos causados. Se algum parlamentar no exercício do mandato, praticou esses atos, é caso de análise do plenário do seu respectivo poder legislativo para eventual cassação por falta de decoro parlamentar. O decoro parlamentar não é só exercido no recinto do poder legislativo, mas fora dele também. O parlamentar exerce seu mandato 24 horas por dia. Portanto, nesse caso, haveria a possibilidade, em tese, da responsabilização interna pela casa. Sem prejuízo disso, funcionário público também, é necessário que essa conduta ilibada no decorrer do trabalho profissional do servidor público seja monitorada, verificada, investigada, para verificar se há hipótese de instalação de processo administrativo disciplinar. E também, com as imagens que a imprensa fez no dia de ontem, responsabilizar civilmente pelos danos causados, crime inclusive de dano qualificado, as pessoas que quebraram, destruíram o patrimônio público, causando um prejuízo enorme, que no fundo todos nós teremos que pagar, nós contribuintes, né? Exatamente. A depredação foi enorme, né? Foi enorme, a gente não tem ainda uma base, né? Mas será na cifra de milhões ou mais até, né? A gente deve começar a ter uma ideia hoje, daqui a pouco, 4h30 da tarde, quando o primeiro dos levantamentos, inquéritos,
ou inventários, no caso, a melhor palavra, forem divulgados no caso do Senado Federal. Professor, alguns congressistas americanos têm defendido a extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro dos Estados Unidos para o Brasil, com o argumento de que ele é um dos responsáveis por esses atos de ontem. Queria ouvir o senhor sobre isso. Cabe a extradição nesse caso? Qual que seria o processo? O que o senhor acredita que poderia acontecer com Jair Bolsonaro por causa dos atos de ontem? Aí precisa fazer uma análise muito específica sobre o assunto, verificar se houve ação do ex-presidente da República sobre esse fato, não é? E me parece que o instituto correto que os norte-americanos estão avaliando não seria a extradição, mas a deportação ou a expulsão. Significa dizer que a retirada compulsória de uma pessoa do seu território por inconveniência ou falta de condição de permanência. Então, isso é um papel da soberania dos norte-americanos, que vão avaliar isso. Agora, precisa verificar se houve participação do ex-presidente ou não. Ele não tem mais foro de prerrogativa de função, ele responde pelos processos em primeiro grau. Então, é uma questão de prova. Uma análise de prova tem que ser feita de maneira isenta, equilibrada, para que não se cometam injustiças. Aliás, falando em presidente ou ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou agora há pouco a informação de que ele foi internado nos Estados Unidos, né? Foi hospitalizado após sentir fortes dores abdominais, algo que é de fato uma rotina, né? Na vida de Bolsonaro, depois da facada, daquele atentado que ele sofreu na campanha eleitoral de 2018. Em vários momentos, o presidente acaba precisando passar por internação, por hospitalização, por causa dessas dores abdominais, e é isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Cléber Vasconcelos, professor de Direito Constitucional, que entende muito de legislação, nos ajudou aqui na Rádio Bandeirantes durante toda essa cobertura dessa loucura que aconteceu em Brasília, e hoje está de volta, inclusive, porque a gente teve fatos novos, né, professor, depois da nossa conversa de ontem. E um deles, que é o que mais tem repercutido até agora, o afastamento do governador do Distrito Federal, do Ibanez Rocha, por 90 dias, decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, argumentando que ele foi conivente para que esses atos acontecessem, poderia ter tomado outras medidas para dificultar a vida desses manifestantes golpistas e não o fez. Na parte política, né, na parte da Secretaria de Segurança Pública do governo de Lula, a gente teve a intervenção só na área da segurança, mas na área jurídica, Alexandre de Moraes enxergando uma responsabilização do governador do Distrito Federal também. Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão, professor. Como que o senhor enxerga esse afastamento e que tipo de respaldo que Alexandre de Moraes usou na lei para considerar esse pedido de afastamento? Eu tenho uma posição muito peculiar sobre esse assunto, né? Primeiro, é bom que se diga que o decreto de intervenção federal do presidente da República no DF foi feito anteriormente à decretação do afastamento do governador. Nesse sentido, eu entendo que não haveria a necessidade desse afastamento, porque a intervenção federal já cumpria o papel de, enfim, providenciar que a União tomasse pé e a administração do Serviço de Segurança Pública no DF. E ainda mais a questão de competência. Me parece que a competência constitucional para se processar governador, nos termos do artigo 105, inciso 1, letra A da Constituição Federal, é do STJ e não do STF. Isso por crime comum. Agora, se for crime de responsabilidade, infração político-administrativa ou conhecido impeachment, aí a atribuição já é da Câmara Legislativa do DF ou do Tribunal Especial formado para apreciar esse tipo de situação. Portanto, me parece que do ponto de vista da competência, eu não concordo muito com a decisão. E também na questão do mérito, a intervenção que foi antecedente a esse afastamento já resolveria a situação, né? Então, esse é um posicionamento muito peculiar meu dentro da análise que você me põe aí à disposição.
Na sua visão, pode ser também a visão, professor, de outros analistas que a gente vem acompanhando também, essa decisão de Alexandre de Moraes pode ser vista como um recado para outros governadores que podem ser omissos ou têm um histórico de omissão a essas manifestações, que não são uma novidade, né? O que aconteceu ontem foi o ápice até agora, mas a gente já tem visto esse tipo de manifestação acontecendo há alguns meses. Na sua visão, isso é mais um recado, então, de Alexandre de Moraes, do STF, do momento político que a gente está vivendo no país? Olha, eu acho que a justiça não dá recado. A justiça analisa situações concretas de fatos que ocorrem no cotidiano. O papel da justiça não é dar recado, né? Me parece que a decisão aí do ponto de vista da competência, na minha concepção, é equivocada, e no que diz respeito ao mérito, também por força da intervenção federal que o presidente deu antes, como eu já disse. Agora, para quem analisa essa decisão como uma decisão legal do ponto de vista da competência, de maneira genérica, de maneira do público leigo, eu posso dizer que isso foi um grande recado, sim. Ótimo. Bom, quero agradecer aqui ao professor Kleber Vasconcelos, professor, grande conhecedor de direito constitucional, sempre disposto a conversar com você, ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, para a gente debater esses assuntos, esclarecer também tudo o que está acontecendo, entender, né, o que está acontecendo nesse momento do nosso país. Obrigada mais uma vez pela paciência em nos esperar, viu, Kleber? A gente teve aqui uma interrupção por uma entrevista coletiva das várias que têm acontecido aqui aos montes lá em Brasília. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Obrigada, professor. Eu que agradeço, isso é natural. Obrigado. Valeu, até mais.